Paulo já está encerrando o seu ministério. Aqui já é a última carta que Paulo está escrevendo para Timóteo. Então, quem era Paulo e quem era Timóteo? Vocês sabem muito bem, o pastor Gleiton ontem falou um pouquinho a respeito de Paulo. O apóstolo Paulo, chamado por Jesus Cristo, teve uma experiência no caminho de Damasco, a experiência que marcou sua vida e transformou Paulo. Ok, em contrapartida a isso, nós temos aqui o jovem Timóteo. Timóteo também, jovem também, teve uma experiência, só que Timóteo provavelmente nasceu à sombra da cruz. Vamos dizer à sombra da cruz não, em berços judaicos, de um lado judeu, outro lado grego. Esse é o contexto familiar de Timóteo. Tudo indica que Timóteo já sabia de muita coisa bíblica, digamos assim. E aí Paulo começa a andar com Timóteo, tem um cuidado e um apreço muito grande pela vida de Timóteo. Ok? Timóteo é chamado ao ministério, por quê? Porque Timóteo, ele recebeu por imposição de mão, uma unção específica para ser um líder, para ser, digamos assim, como se fosse hoje um pastor. E nós sabemos que isso também é um dom espiritual, veio dos céus. Timóteo é capacitado para exercer esse dom. Só que nessa caminhada nós sabemos que o próprio Timóteo, pelas adversidades ministeriais, o Timóteo passa por um problema, digamos, emocional. Ele se entristeceu, ele desanimou. E ele estava fraquejando já, porque também o seu companheiro, Paulo, estava preso e levando muita porrada. E o convite do apóstolo Paulo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, vem sofrer comigo. O convite mais gracioso do evangelho é esse. Não é ganha dinheiro, não é tenho fama. Vem sofrer comigo. Timóteo, pressionado pelo contexto romano naquela época, estava sendo coagido e ele dá uma desanimada. Paulo escreve essa carta para ele e no capítulo 1, quando nós lemos, Paulo diz o seguinte: olha, reaviva, volta, torna a viver, ressuscita o dom que há em ti. A irmã aqui entendeu. Quem é que tem esse poder de fazer? Somente o Espírito Santo de Deus tem poder de reavivar o dom que estava em Timóteo. A opressão dos dons, dos talentos, das atividades que nós desenvolvemos dentro da igreja, a serviço do reino, por vezes, elas vão nos oprimir, nos desanimar. Por vezes, tem muita gente aqui, eu vou começar agora, foi só uma introdução, e eu vou sair de trás daqui. Tem muita gente que deixou de servir e hoje precisa ser reavivado o dom de serviço em sua vida, porque se chateou dentro da igreja, ou porque as suas motivações eram erradas. Fazia porque fazia para o líder, fazia porque fazia para o pastor, fazia para se exibir. Eu vou começar a abrir meu coração agora, me permitam, porque eu também nasci à sombra da cruz. E se vocês estão diante de um homem mais miserável, que eu tenho quase certeza de que muita coisa que eu fiz aqui na frente, em cima do púlpito, tocando, dançando, eu nunca fui da dança, mas eu já dancei, dançando, fazendo isso, fazendo aquilo, muita coisa não está computada no céu. Sabe por quê? Porque a minha motivação não era correta. Então eu tinha o dom, eu tenho o talento, mas eu usava não para o reino, eu usava para mim.
E quem é que sabia disso? Meu pai, pastor Jobert? Sabia não, pastor Renato. Só Deus podia sondar o meu coração quando eu sentava atrás dessa bateria aqui. Começava a tocar, a igreja dançava, mas eu estava me exibindo. Isso não é serviço. E ele não precisa disso. Isso lá no céu ele tem. Ele te capacitou. Você recebeu um dom espiritual para servir, não para se exibir. Isso aqui para mim não é um palco, é um altar. Pode ser palco para muita gente, mas pode ser altar para alguns. Ao passo que Paulo diz o seguinte: te lembra de uma coisa, Timóteo. Tu recebeu imposição de mão. Há uma cobertura espiritual para quem põe as mãos sobre vocês. Livro de Atos, foi na imposição de mãos que eram batizados no Espírito Santo. Deus trabalha na imposição de mãos, e isso vai acontecer hoje aqui. Os pastores vão impor as mãos sobre vocês. Porque eu tenho quase certeza, o Espírito de Deus não trabalha assim. Eu tenho certeza que as motivações nesse circuito de ministério e de igreja, muita gente já se frustrou. Deixou de fazer, ou talvez está fazendo para ser visto. Muitos deixaram de fazer, porque foram magoados. Me permite contar um testemunho aqui rapidinho. Alguém me lembra quantos anos de marcha profética nós temos? 32, 31, 33. Diz, olhe para cá. Lá em São José de Ribamar nós fazemos uma marcha profética. Quem conhece? Pouca gente. Pastor Jobert iniciou essa obra. Eu tinha 15 anos de idade, talvez, ou um pouco mais. Irmãos, eu só tinha uma bicicleta na época. Eu ficava o dia todinho de sábado correndo em Ribamar de bicicleta no sol. Trabalhando, fazendo tudo. Eu me doava demais, irmãos. Sol. Ao lado do pastor Jubas, meu pai. Pastor Renato, quando chegava no culto de domingo à noite, no dia seguinte, eu estava sentado no primeiro banco da igreja. O pastor Jobert, sabiamente, pelo Espírito, chegava no culto e dizia, eu quero agradecer os irmãos que me ajudaram na marcha ontem. Ele falava desse jeito. Quero agradecer aqui o irmão fulano de tal. Quero agradecer aqui a irmã fulana de tal, que é uma bênção. Oh, que teatro maravilhoso, que foi lindo demais. O coral foi bonito. E eu estou ali esperando o quê? O meu nome sair na lista. Terminava a lista e ele, vamos orar. Aí eu disse, eita, foi uma facada. Era meu pai.
ele não citava meu nome. Eu saía daquele culto acabado, arrasado com meu pai. Ao passo que eu fui amadurecendo, crescendo e entendendo muita coisa aqui. Quando eu deixei de fazer as coisas de menino, continuando a servir, eu servia a mim mesmo, mas passei a servir ao reino. Quando eu comecei a servir o reino, trabalhando na marcha do mesmo jeito, no sol, na chuva, com toda intensidade, eu disse assim no culto: tá tudo certo, eu fiz para ti, Senhor, eu não quero que meu nome seja mencionado mais. Papai, quero agradecer os irmãos da marcha, irmão fulano, irmão Beltrano, irmão Ciclano, mas eu quero também agradecer o meu filho. Que seria de mim sem ele? Ai, irmãos. Eu entendi que eu não estava preparado para receber elogios. Quem está esperando elogios por servir com seus dons e talentos, não estão preparados para receber elogios. Você está fazendo para você mesmo. Eu quero, debaixo do sangue de Jesus, como ponto de partida, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: busquem os melhores dons. Estão disponíveis para buscar. Eles estão acessíveis. Existem pessoas aqui que têm talentos lindos, que exercem atividades como ninguém, mas estão disputando entre si. No corpo de Cristo, a mão nunca foi mais importante que o pé. Todos servem o mesmo reino. O teu dom, o teu talento é para a glória de Deus. Se isso mudar, pode parar, não faz. Porque deixa eu te dar uma notícia. Preste atenção. As nossas obras vão passar pelo fogo. E obra de palha não resiste ao fogo. Glória a Deus. Obra de feno não resiste ao fogo. Mas obra de ouro, quando ela passa pelo fogo, do outro lado ela recebe recompensa. Porque chegou lá no céu e disse: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, agora sobre o muito eu te colocarei. Não faça para ser visto, nem para ser lembrado. Estamos juntos até aqui? Não fique chateado comigo, não. Eu sou miserável, pobre. Agora a gente vai sair desse texto e eu vou aplicar o texto à nossa ministração com uma situação bíblica que aconteceu. E agora o Senhor vai completar o que Ele começou. Estamos juntos? Abram a Bíblia de vocês.
em 1 Samuel. Eu vou desligar o vento que a Bíblia está atrapalhando aqui. Primeira Samuel, acharam aí? Vamos ler? Acharam o capítulo? Só para testar. Capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Diga para o teu irmão, aperta o cinto. Acharam, irmãos? 1 Samuel, capítulo 18. Olhe para cá antes da gente começar a ler o texto. Eu queria falar algumas coisas para vocês, tá? O capítulo 18, nós temos nos primeiros versículos do 1 ao 5, a amizade de Davi com Jonatas. E essa amizade ela é muito linda de ser lida depois, tá? Leiam depois esse texto. A amizade de Davi com Jonatas. E a amizade deles foi muito real. Porque se eu fosse aplicar o texto para as nossas vidas, Jonatas e Davi, eles se ajudavam mutuamente no ministério. E o texto vai dizer que a amizade deles dois, Jonatas amou Davi com a sua própria alma, ao passo que no texto vai dizer que Jonatas emprestava as armaduras para ele, para Davi. Ok? Amém? E isso significa dizer que quando isso acontece, não há disputa dentro do reino. Porque é como se fosse que, escute, olhe para cá, eu emprestasse esse contrabaixo para o irmão do contrabaixo que não trouxe baixo. Esse trouxe o baixo e o que veio tocar não trouxe. Quem está aqui vai dizer assim, rapaz, veio tocar, ainda não traz o contrabaixo. Que músico é esse, não é assim, músicos? Digam amém os músicos comigo. Não é assim, músicos? Ou é só eu que era assim? Só eu que era assim, vocês não, vocês são tudo bonzão. Eu é que vou emprestar meus instrumentos? Vou nada. Jonatas, por amar Davi, sabe o que ele fazia? Tirava a capa. Tá aqui, Davi, as armaduras. Vai lá, guerreia. Deus vai te usar. Sabe por quê? Porque não havia disputa entre Jonatas e Davi. Os dois serviam com dom e talento que Deus tinha capacitado a eles. Amém? Vamos continuar a história. Porque a partir do versículo 6, eu queria que vocês lessem agora comigo. Aconteceu que quando eles estavam, versículo 6 de 1 Samuel capítulo 18. Aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres, fale comigo, mulheres, sabe o que elas fizeram? Está no texto. De todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saul. Peraí, olha para cá. Quem chegou da guerra? Davi. As mulheres foram ao encontro de quem? De Saul. Era para ser o encontro de quem? Ok? Vamos ler o texto. Cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. Ok? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, agora vai pegar. Olha para a tua Bíblia. Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares.
Espera aí, para começar, olha para cá. Já começa que Davi é o liso. Nem armadura tem, nem capa, mas amava servir. Não tinha nem carro, nem bicicleta. Nem a roupa da dança tinha condição de comprar. Mas fazia. Jonatas ajudava ele. Tá, e se Davi crescer e Jonatas não? Como é que fica, irmão? Jonatas, tá tudo certo. A nossa amizade não tem disputa. Quando tu cresce, Davi, eu também cresço. Porque no reino não tem disputa. Quando a gente vai chegar agora a partir do versículo 6, as mulheres, os irmãos da igreja, o pastor, vai lá na festa da igreja, Davi está lá, fez, trabalhou. O Saul, que ocupa um cargo elevado, as mulheres vêm até Davi, a Saul e diz assim: Saul, tu é bom, tu é ousado, tá, mas Davi, ele tem um coração segundo o de Deus. Quando ele faz por reino. Tu matou 10.000, Davi, milhares. E agora olhe para cá. Sabe por que nós estamos enfrentando uma guerra espiritual aqui? Porque há um principado e uma potestade atuando. Só que Davi continua fazendo. E os guerreiros filisteus estão sendo derribados, anulados, sendo neutralizados nas regiões celestiais. É por isso que vai acontecer no texto algo espetacular. Davi, guerreiro, fazia excelentemente bem o que fazia. Voltava da guerra, quando ele chegava, Saul ouvia os elogios com o nome de Davi, o coração de Saul ficava com inveja, porque o ministério de Davi crescia, e o de Saul, que estava lá em cima, ocupava cargos elevados, mas não carregava a essência. Você pode ocupar o cargo menor, se é que tem, mas é bíblico. Quem dentre vós for o menor, será o maior no reino dos céus. Você pode ser o cara mais, desculpa a expressão, mais fraco. As pessoas podem falar coisas. Esse aí não é tão importante não. Não, deixa ele para lá. Lançaram palavras no teu coração e por vezes te atrofiaram nesse sentimento. Reaviva o dom que Deus te deu em nome de Jesus Cristo. Deus, amados, o Espírito de Deus não te deu um espírito de medo, nem de covardia, para você recuar
o que você está desenvolvendo dentro da igreja por causa de palavras que são levantadas. Ao passo que, quando as mulheres começaram a elogiar Davi e não mais elogiar quem? Saul. Olha para o texto, vamos lá? Versículo 7, parte B, na frase que está aí no texto de vocês, diz assim, ó: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quem é que acabava com o reino das trevas? Hein? Davi, irmão, está no texto. Saul matava, até matou, mas quando Davi fazia, a coisa era diferente. Versículo 8, acompanhe na sua Bíblia. Saul tinha dom? Tinha. Saul tinha dom, tinha talento, tinha tudo. Olha para o texto. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Olha para mim aqui, em nome de Jesus. Sejam honestos. Sejam honestos. Quem um dia desenvolveu qualquer coisa dentro da igreja e recebeu tapinha na costa e disse: poxa, eu gostei, ó. Foi a melhor dança. O tecladista, cara, que solo foi aquele? O cara, tranquilo. Ei, a galera da mídia, que foto, viu? Teu celular é um iPhone. Pior que hoje, uma das classificações para entrar no grupo da mídia, uma das prerrogativas é iPhone. Tá lá. iPhone ou Xiaomi 15, né? Porque tira foto bonita. Quem tem um pebinha, ixi, tem nem vaga para ti. Sai daqui, se tu procura comprar um celular que presta. Mas o irmão tem tanto amor para tirar foto, só não tem um celular bom, infeliz. Deixa ele entrar. Ele ama servir. Ele faz com o coração de Davi, não com o de Saul. Talvez Saul está ocupando um cargo e impedindo que Davi entre no ministério. Porque Davi ameaça para Saul. E Saul tem medo de perder o cargo de liderança. Aí barra Davi. Faz isso não. Filipenses capítulo 2. Eu já não sei mais. Filipenses capítulo 2. Paulo chama Timóteo para a igreja de Filipenses. Lá na frente, o irmão puder colocar para mim do data show aqui. Bota. Paulo chama Timóteo e diz assim: Timóteo, igreja de Filipos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho muita gente me servindo dentro da igreja, mas eu não vou mandar eles aí em Filipos. Eu vou mandar, sabe quem? Timóteo. Todos os outros buscam seus próprios interesses. Timóteo não. Eu conheço ele. Ele tem um coração sincero demais. Aí o obreiro está dentro da igreja, por vezes o pastor nem olha para ele, sabe? O irmãozinho está lá na igreja fazendo, mas poxa, o pastor nem me olha. Eu trabalho tanto aqui, será que o pastor Renato, quando é que eu vou ser chamado, Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Continua na brecha. Continua
Continua na brecha. Não sai não. Não sai. Se tu sair, tu vai ser lembrado como Demas, que amando o presente século abandonou. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém precisa estar em evidência para ser chamado, para servir. Não precisa. Ele olha por detrás. Ele olha o secreto, ele olha o coração. Ele não olha o que tu faz. Isso aqui não passa de um instrumento. Notas musicais, dança, foto, tudo isso vai ficar aqui. Versículo 8, Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta, a não ser o rei, então para ocupar o meu lugar. Davi só cresce ministerialmente. Vamos rifar ele. Não deixa de fazer não, irmão. Eles não podem impedir aquele que faz para o reino. É para o reino que tu serve. O dom é espiritual, a obra é espiritual, e é para o reino que tu faz. É por isso que eu estou dizendo, tem gente aqui que foi magoada, tem gente aqui que foi ferida pelo pastor, tem gente aqui que foi ferida pelo líder e deixou de desenvolver, tem gente que nunca serviu com medo de se expor. Choricanta lá baixo. Esses homens vão orar por vocês, e eles vão impor as mãos na vida de vocês. Lázaro, que estava aqui, hoje vai sair pelas portas, e a pedra vai ser removida e vai reviver, porque nesta obra, nesta igreja, todo mundo serve. Não tem como permanecer no corpo morto. Morto que está aqui hoje vai reviver, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Eu estou aqui legitimado pelos meus pastores. Eu não estou falando nada demais do que está aqui. O espírito maligno que está atuando vai bater em retirada, porque Davi vai assumir a posição de levita e vai glorificar o nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Olhe para cá. Naquele dia em diante,
Começou no coração. Depois, já era visível a inveja de Saul para com Davi. O texto vai dizer que naquele dia, Saul não olhava mais para Davi com bons olhos. A venda ele faz para se aparecer. Ele quer chamar atenção. Ele quer se exibir. Está vendo ela? Ela usa essa roupa porque ela quer chamar atenção. Se acha. A irmã da intercessão, ela é espiritual. Está vendo a irmã do coral? Fica lá na frente querendo se aparecer. Não está servindo. Nada disso vai valer. Nem que oração. Ai, meu Deus. Se um dia você já olhou com olhos altivos para alguém que por vezes ocupa o mesmo ministério que você, nessa manhã você tem a liberdade de se levantar como Davi, enfrentar esse gigante que é você mesmo, e até e até Davi dizer: Davi, eu tive inveja de ti. A Bíblia é clara: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Quem não se alegra com o ministério do outro, não, se continuar, vai perder o espírito. Porque Deus não habita num coração invejoso. No dia seguinte, olhe para a tua Bíblia. No dia seguinte, um espírito mau. Deus te abençoe. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, o próprio Deus autoriza. Vai, porque o coração dele já não me agrada mais. Eu não tenho mais satisfação na adoração de Saul. É por isso que Davi vai dizer, pastor Wilson: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Davi só disse isso porque Deus tirou o espírito de Saul, porque a motivação era errada. Se tu não queres apagar o espírito de tua vida, nessa noite te joga nesse chão aqui. Deus vai fazer algo novo nesta igreja, nesses jovens aqui. Tem que ter arrependimento. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul.
que teve uma crise de raiva. Eu imagino naquele dia, Saul bateu no pé assim: eu nunca mais volto para essa igreja, esse pastor, pastor, tu me paga, eu vou para outra igreja ali, porque lá eles vão reconhecer o meu valor. Esse não é o papel. Um dia eu cheguei para meu pai dentro do carro e disse: eu não quero mais o ministério de louvor, eu vou sair da igreja, pai, não dá, eu vou me congregar em outro lugar, eu não quero, estou decidido. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai disse assim: vamos para o gabinete. Eu estava doente, eu até fazia, mas eu adoecia outras pessoas. Ele me levou para o gabinete, pastor Wilson. Ele disse: o que está acontecendo? Para com isso, rapaz. É desse jeito o ministério. Se tu está em busca de elogio, a motivação está errada. Eu ficava acabado. Depois eu entendia, dias depois, e eu ia para o joelho e dizia: Senhor, eu não presto mesmo. Eu não presto. Eu começava a olhar as pessoas com raiva. Eu olhava Davi crescendo, eu invejava. Mas o Senhor transformou meu coração. Eu tive todas as ferramentas para me desonrar aquele homem ali. Eu tive todos os motivos para me rebeliar contra ele. Quando um pastor presidente morre de uma igreja, a convenção bota um pastor tutor. Muitos não querem passar pelo processo, porque é doído, dói demais. Mas foi durante esse tempo que o Senhor me ensinou a submissão. Não é minha vontade. Eu não posso ocupar um cargo de liderança se eu não sei o que é ser submisso. E quando eu despejei isso para o Senhor, Deus falou com ele: está na hora de pedir teu exame. Eu nunca pedi nada para ele. Chegou o tempo, vai. É assim que Deus faz. Não queira cargos de evidências para serem promovidos. Não vai dar certo, vai ser pouco o teu ministério. Continua no lugar que Deus te colocou. Num breve momento inesperado, quando tu não almeja, Deus vai te tirar por detrás da malhada e vai te colocar em um lugar em evidência. Não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Continua. Deus ainda vai te usar muito. Enche, Senhor, este jovem com a tua presença. Não é sobre ser visto, mas é sobre servir. Davi, como nos outros dias, versículo 10, Davi, como nos outros dias, Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Porém, tinha na mão uma lança, uma harpa
e uma lança. Uma harpa para adorar, uma lança para guerrear. Tem uma galera aqui que quer só guerrear e nunca sabe o que é adorar. E tem músico que só quer tocar e nunca sabe o que é guerrear. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Quando esses instrumentos tocam, o poder das trevas é dissipado. Para encerrar. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou, pensando assim: encravarei. Saul tinha a lança. Ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi. Quem era rei? O texto está me dizendo que Saul tinha medo de Davi. Quem era rei? Tem sentido? Tem sentido? Não tem sentido. O problema é de Davi? Não. O problema é de Saul, que tinha medo de que Davi crescesse mais que ele. Esse é o problema. Porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Deus está com Davi. Davi carrega o Espírito. É por isso que ele incomoda. Quem carrega o Espírito incomoda. É por isso que aquele velho de cabeça branca que está ali incomoda. É por isso que vocês incomodam. Presta atenção. Saul afastou Davi. Davi continua fazendo, mesmo sendo rejeitado. Quem se afasta de Davi? Saul. Deixa eu te fazer um pedido aqui, Davi. Agora de manhã vai lá onde Saul e diz: Saul, eu te amo demais. Quero ver quem é que tem essa coragem aqui de manhã. O outro vai dizer assim: eu é que sou Saul. Até vacilando. Não precisa dizer o nome dele não. Só vai lá e dá um abraço. Não diz nada. Ixi, se eu me abraçar, vão dizer que estavam afastados. Ei, isso é coisa de Satanás. Quebra o jugo aqui, irmão, em nome de Jesus. Quebra as cadeias, em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero chamar o Ministério de Louvor Ramachi aqui com a minha irmã Érica, a pastora Tereza, e vamos detonar. Brincadeira, irmãos. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este, tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Presta atenção para a gente encerrar. Fica de pé e vamos encerrar nessa manhã aqui. Em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Agora presta atenção. Vendo que Davi tinha êxito,
Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante dele. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Deus tem honrado homens de Deus? Sabe por que Deus tem honrado muitas pessoas que servem? Sabe por que muita gente tem satisfeito no sentido positivo? Poxa, eu gosto de andar contigo, porque parece que tu carrega aliança. Faz porque faz para Deus. E agora nessa manhã aqui eu queria te convidar. Quem está desanimado, quem está quase parando no seu ministério, no dom que Deus uma vez te consagrou para fazer, eu queria te chamar aqui na frente. Eu vou para frente, eu vou para frente. Se tem alguém aqui com inveja, com mágoa, com ressentimento de um outro alguém, já tem aqui um, não tem problema se ninguém quiser vir não. É só para quem tem coragem. Os pastores vão trabalhar aqui nessa manhã em posição de mãos. Eleva o teu ministério diante de Deus. O mesmo apóstolo termina dizendo: faz o seguinte, traz Marcos, Timóteo. Não demora, Timóteo, aqui faz frio. A cela é apertada, é gelado o chão. Timóteo, traz a minha capa. Eu estou com frio. Traz os meus livros, Timóteo. Traz o pergaminho. Vem depressa. Por vezes o pastor está sozinho. Não tem ninguém para servir do lado dele. Por causa do orgulho nós não nos aproximamos deles.